Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Livro de Salmos, número 51. Vamos ler o verso 11, o salmo escrito por Davi, quando ele confessa o pecado dele e ele se arrepende do pecado dele. E olha o que ele fala no verso número 11. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Davi estava arrependido, ele confessou o pecado dele e ele pede para o Senhor: não me lance da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o que era mais importante na vida dele. Manter a presença de Deus na vida dele era a coisa mais importante da vida dele. Ter o Espírito Santo dentro dele era tudo que ele mais precisava. E ele cometeu o pecado de adultério com Betseba e ele ficou preocupado com isso. Ele falou: meu Deus, eu conheci alguém que tinha a presença de Deus. Eu conheci alguém que perdeu o Espírito Santo dentro dele. Perdeu, não teve mais a presença do Espírito Santo dentro dele. E a vida dessa pessoa foi terrivelmente atribulada. Foi angustiada, foi angustiosa. Davi sabia, porque Davi viu o que aconteceu com o rei Saul. Um homem que tinha a presença de Deus e perdeu a presença de Deus. Um homem que tinha dentro dele o Espírito Santo e perdeu o Espírito Santo que estava dentro dele, por causa da conduta do coração desobediente. Davi era um homem apaixonado pela presença de Deus. Davi era um homem que amava ter dentro dele o Espírito Santo, mas por causa do pecado do adultério, ele se sentiu que iria perder a presença de Deus, que iria ser expulso da presença de Deus e também perder o Espírito Santo. Por isso ele pediu: não me retire da sua presença. Davi valorizava a presença de Deus. Davi valorizava a comunhão com Deus. Ele falou: não tire de mim o teu Espírito Santo. Davi amava ter a presença de Deus dentro dele, porque ele sabia a ruína que podia ser a vida dele, as trevas que podiam ser a vida dele, se não tivesse a presença de Deus e não tivesse o Espírito Santo dentro dele. Por isso ele pede: Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Apesar dos erros, nossas falhas, nós devemos ter o coração arrependido. Nós devemos confessar nossos pecados e nos arrepender. E antes de nós pecarmos, nós temos a escolha, o direito de escolher fazer ou não fazer, de preservar a presença de Deus, de preservar o Espírito Santo. Então que todos nós devemos ter consciência de nossas escolhas, consciência de nossos atos, consciência de nossas condutas, e que nós devemos lembrar da presença de Deus, que nós devemos lembrar do Espírito Santo que habita dentro de nós, e que nós devemos, antes de qualquer coisa, valorizar a presença de Deus. Valorize estar na presença de Deus. Antes de qualquer coisa, valorize estar na presença de Deus, com a sua vida, com a sua escolha, com a sua mente, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Isso é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, toda a força, todo o espírito. Ter amor por preservar, estar na presença de Deus. Viva estando na presença de Deus. Valorize isso. E valorize também manter o Espírito Santo dentro de ti. Quantas pessoas há pelo mundo tristes,
porque não tem mais o Espírito Santo, porque elas rejeitaram manter um relacionamento íntimo com Deus, de conduta, de ética, de caráter, de comunhão diário, de se manter na presença de Deus, fazendo o que agrada. E Tessalonicenses fala: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Valorize o Espírito Santo de Deus que há dentro de você, com a sua conduta, com suas escolhas, fazendo escolhas que agradam a Deus. Davi, ele tinha um coração segundo a vontade de Deus, porque apesar dessas falhas dele, ele sempre se arrependia e sempre voltava o coração para Deus. Ele recalculava a rota da vida dele e colocava diante do Senhor, e buscava a presença do Senhor com cânticos, com hinos, com louvores de exaltação ao Senhor. Ele buscava se relacionar com Deus. Ele era o rei, mas ele se submetia a toda a autoridade de Deus. Tudo que Deus falava para ele, ele obedecia. Isso é ter o coração voltado para Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus e não o que agradava a ele. Que todos nós devemos ter um coração que agrade a Deus antes das nossas vontades. Que nós devemos preservar, estar na presença de Deus. Que nós devemos valorizar o Espírito Santo que habita dentro de nós, com nossas escolhas, com a nossa conduta, fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus permaneça dentro de mim, dentro de você, nos ensinando, nos instruindo e nos conduzindo a fazer aquilo que agrada a Deus, e que nós devemos preservar, valorizar a presença de Deus, estarmos na presença de Deus. Esteja na presença de Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde você for. Valorize estar na presença de Deus em qualquer lugar, fazendo sempre o que agrada a Ele, valorizando o Espírito Santo dentro de ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Que você preserve a presença de Deus e preserve o Espírito Santo dentro de ti, com sua conduta, com suas escolhas, com suas decisões, fazendo aquilo que agrada a Ele. Amém.